Olá, bem-vindo de volta. Vamos continuar a nossa leitura desse livro maravilhoso e horroroso ao mesmo tempo, porque o que a gente descobre nele é muito doido. Eu vou tentar gravar aqui com o fone, porque tá ficando um chiadão, né? Meu Deus, vamos tentar assim então. Então vamos lá, capítulo 7. Personagens. Os influenciadores. A implantação de um governo mundial contou com milhares de colaboradores voluntários ou involuntários, liderados por algumas centenas que, por sua vez, agiam sob orientação de ideias geradas por algumas dezenas de pessoas. Nem todos estes personagens tinham pleno conhecimento da consequência de suas ideias, um lado que pode amenizar, mas nunca eliminar sua culpa. Podemos pegar como exemplo três pensadores geniais que, apesar de possuírem intelecto privilegiado e capacidade acima da média, cometeram erros no início do seu raciocínio e sua genialidade colaborou para transformar um erro pessoal em doutrinas equivocadas, porém influentes, cujos desdobramentos começam a trazer consequências gravíssimas a toda a humanidade. Mesmo em uma tosca simplificação como esta, é possível perceber como erros geniais cometidos há séculos influenciaram profundamente a mentalidade atual. Um monge franciscano nascido William of Ockham, conhecido como Guilherme de Ockham, discípulo do grande Duns Scott, formulou uma regra que passou a, entre aspas, coordenar o processo científico. Segundo a sua navalha de Ockham, apenas a hipótese que possua explicação mais simples deve ser considerada. Com esse, entre aspas, método, toda análise da realidade torna-se superficial e simplória, já que é evidente a correlação de causas simultâneas como regra da constituição da realidade. O também católico René Descartes, por influência da física de Galileu, declara que só se deve acreditar naquilo que podemos provar. E o protestante Immanuel Kant se esquece da abstração inicial e passa a acreditar que é possível separar a razão da emoção, dando a esta última uma importância tão decisiva quanto a metafísica. Os desdobramentos óbvios da assimilação destas ideias na intelectualidade foram o empobrecimento cultural generalizado, a desvalorização do testemunho pessoal e principalmente a relativização dos conceitos, das virtudes, dos pecados, da hierarquia e do conhecimento da realidade, o que afastou o homem da possibilidade de conhecer a verdade. O relativismo, pior consequência destes erros ilustres, sempre serve de instrumento de poder, pois, diante de um conceito relativo, seu significado passará a ser aquele que interessar aos poderosos de plantão. Outros personagens, no entanto, contribuíram tão decisivamente quanto os três anteriores na formação desta, entre aspas, cosmovisão, que vai permitir a destruição paulatina da civilização, mas fogem desse epíteto de, entre aspas, arquitetos ingênuos, porque sabiam, ao menos até certo ponto, das consequências possíveis da eventual aplicação das suas ideias. Mas a vaidade é tanta que dane-se, né? Dane-se as consequências. O importante é fazer o que eu quero. Um exemplo, o gênio alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel demonstra que, controlando tese e antítese, é possível determinar a síntese resultante. Uma filosofia que parece encontrar ressonância no pensamento do pragmático patriarca da família Rothschild, para quem, entre aspas, a única maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito.
Então, outro subtítulo agora: Os planejadores. Hoje ficou praticamente impossível rastrear todas as ações políticas, econômicas e diplomáticas cujas consequências levarão obrigatoriamente a uma ditadura totalitária global. Por todos os lados podemos encontrar operadores nos mais variados níveis, além dos governos e entidades não governamentais das mais diferentes matizes. Estes agentes estão espalhados nas empresas, nas universidades e na imprensa. Destes operadores, pouquíssimos compreendem a abrangência do plano e quase todos desconhecem sua ligação com outras ações aparentemente não relacionadas. Assim como em todas as sociedades secretas e ordens iniciáticas, o conhecimento é proporcional à posição do indivíduo dentro da organização. Como em uma pirâmide imaginária, onde a informação corresponde ao degrau onde se encontra, e à medida que sobe através do funil invertido, ganha em profundidade e, portanto, em poder. Na base da pirâmide estamos eu, você e todos que trabalham para sustentar os degraus mais elevados. Somos o seu gado, o rebanho que deve permanecer dentro dos parâmetros desejáveis de conduta, de maneira a manter estruturada a ordem que nos escraviza. Após o primeiro degrau, vão se sucedendo em ordem de poder de ação os governos, as entidades governamentais, as corporações e a imprensa. Acima destes, as organizações globalistas já existentes sob o guarda-chuva da ONU. Subindo mais um pouco estão os think tanks, os institutos científicos, os conselhos, grupos, clubes, engenheiros sociais. Acima deles, os bancos e fundos de investimento, as fundações bilionárias e no topo da pirâmide, uma rede de acionistas dos mais rentáveis negócios do mundo. Famílias reais, magnatas de vários segmentos, dinastias europeias, americanas e asiáticas. São judeus, brancos europeus, latinos, árabes e amarelos, em sua maioria ateus, e alguns são praticantes de um satanismo declaradamente light, por vezes chamados de luciferianismo. Devido a toda a descrição em torno destas pessoas, que com raríssimas exceções nunca ou quase nunca têm seus nomes estampados nos jornais, muito menos em listas de milionários, grande parte dos sobrenomes mais poderosos do mundo hoje são praticamente desconhecidos da maioria da população. Mesmo no meio da névoa, podemos destacar alguns nomes, entre aspas, proeminentes do topo da pirâmide, para usar um termo que um deles, David Rockefeller, usa repetidamente em seu livro de memórias de 2002. Além da família Rockefeller, muitas outras estão por trás das organizações poderosas e atuantes. Começando pelos Rothschilds, os mais famosos, passando por outras dinastias como Warburg, Dupont, os banqueiros relacionados ao Fed, Morgan, Schiff, potentados da indústria americana, uns poucos da lista da Forbes, a natureza da Europa e das monarquias do Oriente Médio, os príncipes sauditas, etc. Esta cúpula, evidentemente, disputa poder entre si, mas seus conflitos nunca extrapolam os limites estratégicos. Estes planejadores, cujos descendentes serão os principais beneficiários do plano, não descem do topo da pirâmide em que se encontram para espalhar suas ideias. Para esta tarefa, localizam profissionais especializados que possam estruturar seus planos como uma aparente coerência e passam então a promover seu trabalho por meio da sua rede de influência. Pensadores medíocres saem do anonimato e tornam-se referência de outros, também promovidos. Em pouco tempo está criada toda uma rede de pensadores, entre aspas, independentes.
que repetem a mesma ladainha, dando a ela a credibilidade de um consenso. Karl Marx. O vigarista alemão é um dos principais responsáveis pelos ideais materialistas, relativistas e doentios que contaminaram o pensamento ocidental. Além de espalhar sua doutrina econômica, provavelmente estúpida, comprovadamente estúpida e ilógica, Karl Marx é culpado de colocar a economia como questão fundamental da existência humana, um espaço antes ocupado pelos assuntos abordados pela metafísica, que a doutrina marxista define como, entre aspas, superestrutura. Hoje, 2 séculos depois de ter influenciado decisivamente as universidades ocidentais, até mesmo quem discorda de suas ideias as debate dentro do universo marxista. Essa prisão mental esconde a realidade e coloca coisas absolutamente periféricas no centro do debate intelectual. Karl Marx era um satanista, conforme indica sua biografia. Antes dos estudos econômicos, seu apetite revolucionário já tinha se manifestado frente ao cristianismo. Mais tarde, em cartas endereçadas ao seu filho, revela definitivamente as reais intenções de sua obra. Vladimir Lenin. O principal líder revolucionário russo e primeiro a assumir o poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi também um ideólogo do comunismo e suas ideias não apenas contribuíram para a estruturação da ditadura socialista na URSS, como ainda hoje servem de inspiração a muitos estrategistas do totalitarismo. Bem diferente do que afirmam seus defensores, Lenin foi tão sanguinário quanto seu sucessor Stalin. Seu número de mortes é inferior ao georgiano devido às circunstâncias e não ao seu perfil. Uma análise das suas ideias é suficiente para mostrar seu gênio assassino. Também permite compreender o financiamento dos banqueiros por trás de todo o movimento revolucionário. Lenin queria a onipotência, assim como Stalin, Mao, Hitler e todos os outros ditadores megalomaníacos. Para estes lunáticos perigosos, o poder é mais do que objetivo, é o único princípio, sob o qual classificam todos os outros. Antônio Gramsci. O fundador do Partido Comunista Italiano detalhou a estratégia que começaria a ser usada mesmo antes da segunda G. E apesar da diferença da estratégia econômica, a revolução cultural proposta por Gramsci caminhava lado a lado com o stalinismo. Em sua obra Cadernos do Cárcere, composta de 29 cadernos escritos entre 1926 e 1937, período em que esteve preso, o italiano expõe detalhadamente seu plano para destruir os alicerces da sociedade ocidental, de modo a permitir o surgimento de uma nova civilização, marcada pelo coletivismo, pelo ateísmo e pelo poder totalitário, ou seja, tudo o que existe de pior na história da humanidade. Na obra de Gramsci, inacreditavelmente admirada por supostos amantes da democracia, estão indicados não apenas as metas de destruição, mas também as melhores maneiras para seus doentes seguidores implantarem o caos. A dúvida, a mentira e a vulgaridade em todos os cantos da sociedade como forma de rachar suas estruturas. Da academia às artes, passando pela política e pelas crenças, com ataques precisos contra a filosofia, a religião e a moral. Sua estratégia é, num primeiro momento, enfraquecer a resistência da sociedade diante dos princípios coletivistas que vão nivelar a sociedade pelo seu ponto mais baixo. Esta primeira etapa já foi concluída. Já faz algum tempo que passou a ser, entre aspas, careta, antiquado, extremista e radical
criticar o comunismo, socialismo e outras formas de coletivismo. Em um segundo momento, a ideia do italiano é incluir as principais reivindicações do coletivismo disfarçadas de ações propositivas ou afirmativas, por meio de dissimulações que vão da ecologia aos direitos humanos, estão implantando todos os princípios históricos do ideal coletivista. Estamos atravessando atualmente o final desta etapa. Após a sua conclusão, quando todas as legislações estiverem preparadas ou confusas a ponto de sempre favorecer o poder constituído e todas as instituições estiverem sob controle, virá a efetivação do totalitarismo sonhado por Gramsci. Não será televisionado. Esse nome aqui é difícil. George Lukács. Um dos mais inteligentes estrategistas, George Lukács, absorveu o pensamento de Kant, as técnicas de Hegel e terminou por aplicar sobre estas a filosofia marxista em seu grau mais avançado, dando a ela musculatura estrutural e ampliando sua abrangência. Suas ideias são como sofisticados labirintos cognitivos, armadilhas complexas que parasitam as mentes despreparadas e vicia raciocínios desde o seu nascedouro. Utilizando sua erudição literária, buscava unificar um discurso crítico sobre a função da literatura como forma de doutrinação. A literatura deve escancarar as contradições e preparar a consciência do indivíduo para a inevitável destruição da sociedade. O húngaro George Lukács é o marxista mais articulado e, portanto, o mais perigoso. Mas mesmo ele não resiste ao confronto com a realidade. Esta dura parede contra a qual batem todos os marxistas, até mesmo o menos vulgar de todos eles. Engenheiros sociais. Não é possível estabelecer um ator principal neste teatro, que se transformou a política internacional. Muitos foram os engenheiros do mundo totalitário que nos aguarda. Mas podemos elencar os principais, seja do ponto de vista da originalidade das suas ideias, seja pela influência que exerceram sobre os agentes políticos contemporâneos. Desde o início da modernidade, começam a surgir grupos políticos que discutem suas posições e interesses longe da luz dos parlamentos e tribunais. Com a Revolução Francesa, estas sociedades secretas passam a se enraizar nas novas nações europeias e, após o século XIX, espalham sua influência feito praga nos governos e empresas em todo o globo. Se já é difícil trabalhar com informações confiáveis sobre estas sociedades, mesmo após o século XVIII, que dirá rastrear estas origens antes da Idade Moderna. Desta forma, vou indicar algumas pessoas, entre parênteses, não todas, que de uma forma ou de outra contribuíram decisivamente para estruturar o sistema de onde emergirá a NOM, que, para simplificar, é um governo mundial totalitário, controlado por uma elite cujo poder transcende até mesmo a compreensão da maioria. Para não se perder na história, vamos nos ater, neste primeiro momento, aos mais recentes, cujos conceitos ainda não se embaralharam com a cosmovisão reinante, e suas consequências são mais facilmente identificáveis. Escola de Frankfurt. Um grupo de pensadores marxistas que, apesar da alegada independência, sempre trabalhou com o intuito de infiltrar ideias coletivistas nas universidades americanas e europeias. Aqui também. O grupo foi financiado ao mesmo tempo por socialistas fabianos e pela URSS. E era formado por ricos mimados, parasitas sociais, burocratas ideólogos e outros tipos acostumados a viver às custas da sociedade que tanto criticavam.
A Escola de Frankfurt e seus membros têm responsabilidade direta pela decadência moral da sociedade. Mais do que divulgadores das ideias marxistas na Europa e na América, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer e seus comparsas foram amplificadores destes ideais destrutivos. Como perceberam a falência do modelo revolucionário soviético, antes mesmo da sua completa instalação, a ideia de uma mudança na tática já era debatida por alguns intelectuais marxistas europeus. A não adesão dos proletários ao projeto de socialismo mundial forçou o marxismo a mudar o discurso, que lentamente passou a priorizar as questões culturais em detrimento das econômicas. A transição do foco do discurso marxista se completou logo após a Segunda G e se consolidou com um escape, um disfarce para marcar uma posição distante daquele regime assassino. O proletariado saiu de cena e o revolucionário passou então a ser, entre aspas, o jovem. O autor do livro Eros e Civilização, por exemplo, fez tudo o que estava ao seu alcance para destruir os valores que ainda estavam presentes nos jovens. Pregou o sexo irresponsável, o uso indiscriminado de drogas e incentivou o conflito de gerações, colocando filhos contra pais pela primeira vez na história. Fingindo preocupação com os problemas sociais, inseria de forma obscura seus objetivos políticos. Este truque se tornou um método muito aplicado pela Revolução Cultural. As ideias de seus companheiros Theodor Adorno e Max Horkheimer são talvez menos ostensivas, mas nem por isso menos maléficas. Foucault e companhia. É impressionante como, mesmo após o fracasso das suas ideias, Michel Foucault continua influente entre os acadêmicos brasileiros. Apenas aqui, entre aspas, intelectuais orgânicos, que contaminaram a Universidade Brasileira, diga-se de passagem, alguém faz referência ao seu nome sem que seja para ridicularizar a situação. Foucault é responsável simplesmente pela destruição dos sistemas educacionais que deram ouvido às suas teses revolucionárias. Derivam de suas teses sobre a, entre aspas, opressão, as ideias de aprovação automática, a perda de direitos e poder do professor, a liberdade excessiva aos alunos e outras medidas que eliminaram da mente dos alunos a responsabilidade pelos seus atos, quebrando decisivamente a compreensão da relação de causa e consequência, única relação comum a todos os entes do universo. Ou seja, todo mundo acha que é Paulo Freire. Não, nem para isso ele prestou. Ele copiou do Foucault. Da influência da obra de Foucault, assim como a de Jacques Derrida, Paulo Freire e outros teóricos do, entre aspas, preconceito linguísticos, na educação brasileira é que desdobram as ideias estapafúrdias que estão destruindo o mérito e, portanto, destruindo toda e qualquer possibilidade de inteligência verdadeira no país. O mesmo pode-se dizer de John Dewey com relação aos Estados Unidos. Ernesto Laclau. A ideia central deste argentino é que o partido não precisa escolher um grupo da sociedade para representar diante dos organismos políticos de uma nação. Na mente deste sujeito, os, entre aspas, representados devem surgir dos benefícios criados ou o direito a ele é sugerido. Aparecem pessoas interessadas neste benefício e então está formado o grupo que será representado pelo partido. Ou seja, os iluminados criam um partido e depois criam os seus, entre aspas, representados. Não sei se Ernesto Laclau é o único a pensar assim e não sei se ele tem alguma influência fora da América Latina, mas a realidade é que essa estratégia de falsear a representatividade democrática hoje está sendo aplicada em todo lugar.
principalmente no país do Fome Zero, Bolsa Família das cotas. Os divulgadores. Um plano que pretende criar uma nova civilização precisa ter uma estratégia equilibrada de divulgação e infiltração. O grupo dos divulgadores atua em vários níveis do mundo das artes. Da imprensa e das universidades e procura dividir-se para ocupar todos os espaços do debate. Enquanto uma parte se infiltra sem alarde no governo, nas instituições e órgãos de pressão, outra parte faz o trabalho aparente, divulgando as ideias principalmente entre os acadêmicos, universitários e jornalistas. Quanto aos primeiros, são os intelectuais orgânicos que já fazem parte da máquina e funcionam como engrenagem. Apesar da sua influência, sua presença não é ostensiva e por isso são difíceis de rastrear. Ocupam cargos políticos ou altos postos nas estatais e ONGs financiadas pelo governo ou pelas fundações internacionais. Com o dinheiro e cargos para negociar, formam os, entre aspas, formadores de opinião. Hoje a gente sabe, né, quem que é esse povo, né? Os professores das escolas e das universidades e pensam que são inteligentes. Estes últimos são mais conhecidos. Seu trabalho é visível e frequentemente são enaltecidos por seus pares e pela imprensa. São os chamados intelectuais, entre aspas, independentes, que ao contrário dos, entre aspas, intelectuais orgânicos, não se alinham ou não costumam se alinhar publicamente a nenhum grupo político para não perder sua aura de independência e manter sua credibilidade. E mesmo quando ele admite sua simpatia ou ela... E mesmo quando ele admite sua simpatia ou ela torna-se evidente demais, alega algum motivo pragmático que é imediatamente aceito e defendido por seus colegas. A ação destes agentes é constante e abrangente. Trabalham diariamente para modificar padrões sociais e impor novos parâmetros de análise da realidade. Preparam o terreno para a implantação dos ideais defendidos abertamente pela ideologia que comungam em público ou em segredo. A enorme abrangência torna o plano ingovernável como um todo. Ele só funciona quando operado por células cuja estrutura segue a forma piramidal. Uma pirâmide dentro de outra pirâmide e assim sucessivamente. Na pirâmide hierárquica, os divulgadores estão logo abaixo dos planejadores, engenheiros e arquitetos. É impossível listar todos. Mesmo uma lista dos mais influentes seria interminável. São legiões de professores, pseudo-filósofos, jornalistas, escritores, artistas e sociólogos. Muitos sociólogos. Mesmer, Kardec e Crocker. Franz Anton Mesmer é o inventor da hipnose, a ciência pouco conhecida e muito explorada. Quando surgiu, em meados do século XVIII, era chamada de mesmerismo, por ter surgido dos estudos de Mesmer e também de, entre aspas, magnetismo animal, como preferia seu autor. No começo, os estudos sobre a hipnose tinham seu foco no campo da saúde e da espiritualidade. Com o tempo e os aprimoramentos que sofreu nestes mais de 100 anos, passou a ser uma ciência de persuasão e condicionamento, que funciona mesmo quando diluída e à distância, por meio de imagens e sons, sem a necessidade da presença do hipnotizador. Assim como algumas interpretações do pensamento de Allan Kardec. As ideias de Mesmer serviram como ponto de partida para estudo que acabaram por encontrar novos campos de pesquisa e até mesmo novas tecnologias. A televisão é um exemplo de produto que se beneficiou dos estudos ocultistas. O notável Sir William Crookes, membro das mais importantes agremiações científicas de seu tempo,
inclusive da Royal Society, foi um espírita convicto até a morte. Crookes dedicou boa parte do seu intelecto e muito do seu tempo com experiências de comunicação com os mortos, com seres de outra dimensão, e testou várias engenhocas com este intento. Acreditava que era possível detectar estas, entre aspas, forças sutis, valendo-se dos conhecimentos da física e da química. Estes experimentos, misto de ocultismo e ciência aplicada, influenciaram seus estudos sobre espectroscopia e raios entre aspas, raios catódicos. E destes surgiram inventos como a televisão e o aperfeiçoamento dos sonares e sistemas de observação à distância, como câmeras digitais e radiotelescópios. Não encontrei esta referência em lugar algum, mas o pouco que li sobre suas crenças leva a crer que também foi influenciado pelo magnetismo animal de Mesmer. Muito além das possibilidades práticas que o espiritismo e o, entre aspas, mesmerismo trouxeram para o campo da psicologia e dos estudos sobre o comportamento, as obras de Kardec, Crookes e Mesmer influenciaram pessoas como William Reich e Evan Cameron e ajudaram a criar métodos psicológicos de controle que estão sendo utilizados como ferramenta de manipulação da sociedade. Ivan Pavlov foi o médico russo que ganhou um prêmio Nobel em 1904 por seus estudos sobre o sistema digestivo animal. Seu trabalho mais conhecido, no entanto, tratou do condicionamento dos reflexos, uma série de experiências feitas em cachorros. Com sua descoberta, a primeira comprovação científica da possibilidade de manipular o reflexo estabeleceu as bases para uma nova ciência. Esta sua constatação germinou muitas outras técnicas de controle mental e influenciou muita gente, de psicólogos a generais. Desde 1915, quando o russo percebeu, quase acidentalmente, que poderia substituir o estímulo sem modificar o reflexo, muito evoluiu a ciência do condicionamento, que logo deixou de olhar para os cachorros e passou a sonhar com humanos, reagindo conforme o desejo dos doutores. Métodos científicos de persuasão e lavagem cerebral são apenas alguns de seus desdobramentos. Junte a isso as drogas psicoativas, com ação sobre o humor, temperamento e percepção da realidade, e teremos um panorama bem escuro, principalmente porque estudos desta natureza não costumam permanecer sob a luz durante muito tempo. Albert Pike foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes de seu tempo, líder supremo da maçonaria americana e supostamente idealizador da Ku Klux Klan. Durante a Guerra Civil Americana, alcançou a patente de general do Exército Confederado. Sua influência entre os poderosos de seu tempo, no entanto, nada devia à sua posição militar, nem tampouco à sua erudição. Este poliglota de enorme poder era uma espécie de guru e sua influência era de ordem, entre aspas, espiritualista ou, entre aspas, religiosa. Por isso ascendia sobre líderes políticos e militares muito além de sua condição. Esta relação hierárquica, guru-discípulo, não respeita necessariamente a hierarquia, entre aspas, mundana. E é fato comum entre membros de ordens iniciáticas, o que pode ser verificado na influência política desmedida de figuras como Aleister Crowley e Helena Blavatsky. Além de escrever um tratado, Moral e Dogma, que é o nome do tratado, em pelo menos 2 volumes, com os ensinamentos maçônicos,
pai que previu as 2 guerras mundiais com precisão assustadora, e também uma terceira, a ocorrer em uma carta que supostamente escapou do seu controle e trouxe à luz a crença que movia e move a maçonaria. Segundo esta carta, apenas os maçons de grau superior podiam conhecer a verdade final de todo o segredo maçônico, a doutrina iluminada de Lúcifer. E esta doutrina só seria conhecida do povo após o mundo conhecer o barbarismo ateu. A carta foi enviada para Giuseppe Mazzini em 15 de agosto de 1871 e está catalogada no Museu Britânico. O conteúdo inteiro da carta está na seção "São eles que estão dizendo", mas segue um trecho esclarecedor. Nós iremos então libertar os nihilistas e os ateus, e então iremos provocar um formidável cataclismo social em que todo o seu horror mostrará claramente todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem da selvageria e agitação sangrenta. Então, por todo lado, os cidadãos, obrigados a se defender, eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir deste momento sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, esse foi o capítulo 7 e tá mais do que na cara qual que é o ideal desse povo, né? Destruir para reconstruir, porém reconstruir diferente do que Deus construiu. Então, meus queridos, é isso. Um grande abraço e até amanhã para a leitura do nosso capítulo 8, que o título é Estratégias, Táticas e Métodos. O livro nunca fica ruim, cada dia fica melhor. Abraço.